Olá, muito bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso segundo dia de reunião de elaboração do PMO de junho de 2020. Tivemos um primeiro dia ontem com uma agenda bastante extensa. Ficamos aí ontem das 14 às 20, mas conseguimos cobrir toda a nossa agenda. Na nossa avaliação, respondemos todas as perguntas que chegaram no fórum. E a gente aproveita e lembra, então, mais uma vez, para quem por acaso não conseguiu acompanhar ontem, as apresentações ficarão disponíveis ainda hoje, até o final do dia, e no começo da próxima semana a gente disponibiliza os vídeos das apresentações de ontem e as apresentações que serão realizadas no dia de hoje. Então, na nossa agenda do dia de hoje, teremos aí as apresentações sobre a previsão das afluências de curto prazo para o horizonte desse PMO, junho e julho, os resultados desse PMO e a gente finaliza, então, com a leitura da ata de reunião. Faremos aquela mesma dinâmica que vocês já estão acostumados. Após as apresentações e a leitura da ata, a gente faz uma pausa aí de 5 minutos, ou em torno disso, né? Para as suas contribuições no fórum. Então, a gente começa com a apresentação, então, da previsão de afluências de curto prazo. Eu passo a palavra para o Hugo. Hugo, fica à vontade, bom dia. Bom dia a todos. Então, começando aqui a apresentação. Então, para o subsistema Sudeste, lá no PMO a gente tinha previsto 88%, e na revisão 1 a gente baixou para 83% e ficou aqui na casa dos 80%, revisão 2, revisão 3, revisão 4, e agora no estimado realmente cravando aí os 80%, né, o 12º menor do histórico. Em termos gerais, a gente conseguiu fazer uma previsão boa. Maio é um mês de transição, nem sempre é muito fácil a gente conseguir fazer essa previsão de quando vai parar de chover e como vai ser essa recessão, esse início da recessão. A gente não tem essa divisão em escoamentos de base, como uma superficial bem dividida, então em termos de maio, foi uma boa previsão. Para junho, a gente está prevendo recessão todas as semanas, é o comportamento histórico normal do Sudeste, né? A grande parte do Sudeste tem esse regime de chuva bem marcante, com o período úmido no verão e o período seco no inverno, né? A gente tem as bacias do Paranapanema, Incremental de Itaipu, acabam ficando aí com um regime mais híbrido, mais próximo do sul, mas elas não conseguem mudar o perfil do Sudeste como um todo, né? Então a gente está prevendo essa recessão ao longo das semanas, uma previsão de 77% da MLT, o 13º menor do histórico de junho. Para a Bacia do Grande, então a gente vê uma previsão de recessão todas as semanas, né? Essa última semana aqui a gente teve um pouco mais de chuva que a gente estava esperando, né? Essa última frente chegou no Brasil Central, causou um pouco mais de chuva do que o previsto, teve esse pequeno descolamento, mas a gente vê que não tem nem previsão de chuva para a próxima semana, então a ENA entra em recessão, né? E ao longo das semanas em recessão, a gente vê que a própria MLT tem esse comportamento de recessão, né, que a gente está vendo aqui desde abril, mostrando que historicamente é o comportamento que a gente espera das bacias do Sudeste, né? A Bacia do Grande, que usando para exemplificar, mas a gente vai ver isso nas outras bacias também. Então, no Paranaíba, o mesmo comportamento da Bacia do Grande, é um comportamento muito parecido. A única diferença que a gente vai notar é que o Paranaíba está aqui mais próximo da MLT, né? Ele vem ficando mais próximo da MLT. Se acompanharam ontem as apresentações, né? O Vinícius mostrou um acumulado que veio da chuva e mostrou que o Bacia do Grande teve um déficit de chuva esse ano, enquanto a Bacia do Paranaíba ficou praticamente na média, né? Então, isso explica por que também a Bacia do Paranaíba está com um resultado um pouco melhor, vem com esse resultado um pouco melhor, e a gente espera que isso mantenha no período seco, dado que o Paranaíba teve mais chuva que o Grande no período úmido. O Tietê tem ficado abaixo, também teve essa chuva aqui que a gente não estava prevendo, e para as próximas semanas ele fica, no mês de junho, ele acaba ficando aqui estável, ele está com um delta grande, né? Ele está com uma previsão mensal de 57, então ele não desce tanto, ele acaba ficando estável. A bacia do Paranapanema, que vem muito mal, ela vem junto com a região sul, né, com uma ausência de chuvas. Teve essa chuva aqui nessa última semana, foi algo bom, a gente teve essa elevação das ENAs, mas a gente vê que mesmo no pico dessa elevação da ENA, a gente ficou bem abaixo ainda da MLT, e rapidamente a gente já desce aqui, gerou muito escoamento superficial, mas um evento só de chuva não consegue mudar o estado da bacia. Então a gente vê aqui uma recessão
né, durante o final da semana que a gente está aqui em curso, durante toda a semana prevista. Esses volumes aqui de chuva previstos são volumes pequenos, não conseguem segurar a vazão nesse patamar, né? Ela simplesmente suaviza a recessão. Para as próximas semanas ele vê uma pequena elevação, né? Apesar da MLT aqui cair um pouco, essa elevação se dá também pela bacia estar muito seca, né? A componente histórica aí dos modelos autoregressivos acabam pesando na composição do modelo autoregressivo e ele acaba tendendo a subir um pouco para algo mais próximo da média, já que ele está tão distante da média. Para a bacia do Paraná, que acaba juntando tudo isso, também esse mesmo histórico de ter um pouco mais de chuva, né, do que a gente estava prevendo semana passada, acabou causando esse escoamento, mas essa semana também, em recessão, essa chuva aqui não é o suficiente para a gente conseguir manter a vazão nesse porte. Para o subsistema sul, estava prevendo lá no PMO 19%, uma previsão já era muito baixa, mas à medida das revisões a gente foi caindo para algo em torno de 15%, depois em 12% na revisão 4. Agora com essa chuva da última semana, que veio bem mais alta do que a gente estava esperando, voltou para esses 19%, que é algo menos pior que a revisão 4, mas longe de ser algo bom, né? O sétimo menor histórico do sul, o sul veio muito mal. E para junho também não tem grande alívio, não, nossa previsão. Né? A próxima semana a gente prevê uma recessão e ao longo das outras semanas ele vai subindo, mas mesmo assim ele fica bem abaixo, né? Na média histórica está aí com 29% previsto no mensal, o 10º menor. Então a gente continua aí prevendo o sul muito abaixo da MLT, sempre aí entre a casa dos piores anos do histórico. Né? O sul continua muito ruim, como ele já vem vindo. Então, a gente acompanhando, a gente vê realmente muito chuva, a gente tem aqui em termos de bacia, algo aqui em torno de 40 milímetros. Quando você pensa 40 milímetros numa bacia, que é uma área muito grande, é um volume muito considerável de chuva. Então, a gente tem aqui volumes bem elevados de chuva, causou essa elevação aqui, você vê que o hidrograma rapidamente respondeu, então indicando um escoamento superficial bem alto, mas mesmo assim bem abaixo da média. Então, tudo isso acaba afetando. Para o Uruguai, a gente também vê esse mesmo comportamento. O Uruguai não subiu tanto, né? Aqui teve uma chuva, a chuva não teve. No Iguaçu foram 2 dias mais de chuva, no Uruguai foi mais um dia de chuva mais elevada. Ele subiu, mas não subiu tanto. Para a próxima semana também, recessão. Não tem essa chuva que não consegue segurar esse escoamento nesse patamar aqui tão elevado. Para o Nordeste, a gente tinha previsto o PMO de 79%, algo em torno de 80%. A gente ficou aqui o mês inteiro nessa previsão de 80%, em torno de 80%, agora estimando 81%. Uma previsão estável para o Nordeste, a gente conseguiu fazer muito bem essa previsão. Sempre lembrando dessa dificuldade que a gente tinha, porque nos últimos... tinha chovido em março, abril, choveu no Nordeste, então isso dificulta um pouco a gente saber onde está o escoamento de base, quando parar de chover, para que patamar vai a vazão, mas a gente conseguiu fazer essa previsão que ficou muito boa. O 55º histórico aí, do histórico do Nordeste. Agora, para junho, está prevendo 77%, né, igual, o mesmo valor em MLT do Sudeste, né, em termos de percentual da MLT, não em megawatt. E o 68º, né, a gente vê que ele, na próxima semana, ele anda um pouco de lá, depois ele entra numa recessão, né, ao longo de junho, também é o esperado. Para a bacia do São Francisco, a gente ainda vai ter uma subidinha em relação ao que está vendo aqui, né, essa chuva que caiu vai chegar lá em Sobradinha, então a gente vê essa pequena elevação, depois ele cai e desce e vem descendo aqui suavemente no São Francisco. O sistema nórdico é o único sistema que a gente pode dizer que está numa condição mais favorável, né? Então a gente tinha previsto no PMO 122%, na revisão 1 a gente subiu para algo em torno de 140%, depois a gente veio descendo ao longo das revisões e agora está fechamento em 116%, ainda assim um fechamento bastante positivo, o 22º histórico, né? O norte em condições boas. Então, para junho, a gente vê uma recessão, que é o típico mesmo do norte. O norte tem um período dos subsistemas, a gente vai ver, né, junto com o Nordeste, que vão ter esse comportamento de ano mais marcante, esse período úmido com vazões mais altas, período seco com as vazões mais baixas, uma baixa dispersão entre os anos. Quando você plota todos os anos do histórico, você vê a nuvem que gera é uma nuvem bem comportada, com baixíssima dispersão. Então, isso faz a gente ter essa baixa incerteza aqui entre o LI e o LS, né? O norte ele é muito bem comportado.
uma previsão mensal em 116% de previsão mensal, ainda alto, o 24º do histórico. Então, a Bacia do Tocantins vem já nessa recessão, né? Então, a gente vê a própria MLT aqui pontilhada, a gente vê que ela vem descendo historicamente, né? E é o comportamento que o hidrograma vem fazendo, e o previsto também acaba também dando esse comportamento bem típico do Tocantins, não tem muito que a gente possa esperar nessa época do ano sem ser essa recessão, aí até começar a retomar as chuvas lá para o final do ano. Em termos de sim, a gente olhando o mapa, a gente acaba vendo o que a gente viu quando a gente falou dos subsistemas, né? A região sul mal, a região sudeste, né, com compensação, Paranaíba aí em torno da média, teve uma chuva boa, mas outras bacias aqui abaixo de 80%, a região norte aqui melhor, com bacias acima de 120%. Então a gente consegue ver espacialmente o que a gente estava falando aí para vocês em termos de cada subsistema isoladamente. Então, acompanhando as semanas, a gente vê aqui, né, o sul vai recuperando ao longo das semanas, que a gente já tinha falado, o sudeste e o nordeste ficam aqui muito juntinhos, aqui perto dos 80%. Né? Eles vêm caindo, essa subida aqui não é uma subida, não é uma previsão de subida, só a troca da MLT. Então, quando a gente está aqui na semana 5, a gente já vai ter dias de julho, então na hora que você troca essa MLT, ele acaba subindo um pouco, mas não tem essa subida em termos de iena. E o subsistema norte ainda sobe um pouquinho, mas depois ele começa a cair também, ele dá essa subida aqui porque está trocando a MLT. Em termos de dispersão LI e LS, todos os subsistemas estão com uma baixa dispersão, né? O sul ainda é um pouco mais alto, mas em termos de sul, isso aqui é uma baixa dispersão. E com exceção do norte, mesmo o LS de todos os subsistemas aqui encontram-se abaixo de 100% da MLT, né? Destacando um LI aí do sul em 15%, um LI bem baixo. Né, fechando, que a gente estava fechando em 19%. Agora, no nosso LI, o sul, em termos de MLT, ainda ficaria abaixo do que a gente está fechando agora o sul esse mês. Para o cenário de vazões, a gente gerou para julho, foram 513 aberturas, é o mês que a gente mais gera abertura, porque tem muita incerteza no sul, então a gente acaba gerando um número de aberturas mais alto. Né? Então, aqui para o Sudeste, a maioria do cenário, 72% aqui, entre 90% e 70%, que é mais ou menos o que o Sudeste vem vindo nos últimos meses, então ele mantém mais ou menos essa taxa que ele vem se acompanhando. Para o Sul, 79% dos cenários abaixo de 50%, ele consegue gerar aqui aquela dispersão de cenários até acima de 150%, mas a gente vê que o grosso, né, dos cenários está aqui abaixo de 50%, o Sul vem mal. Aqui todo o horizonte que a gente consegue acompanhar no gráfico, o sul está muito abaixo da MLT, então a perspectiva é que ele continue aí o grosso de cenários abaixo da MLT. Mas sempre aquela dispersão do sul, que a gente sabe que realmente pode acontecer. A gente viu aqui que um fenômeno de chuva causou uma elevação bastante significativa aí no sul, então alguns fenômenos de chuva podem sim reverter o quadro no sul. Nordeste e o norte, a gente vai ver que a dispersão é muito pequenininha, né? Não tem chuva nessa época do ano. A gente pode dizer que no Nordeste e no Norte não vai chover nessa época do ano. Então, a vazão vai ser dada pelos comandos de base aí que a gente já está vendo. Então, o Nordeste acaba gerando 81% dos cenários entre 90% e 70% da MLT. Já o Norte, que vem melhor, ele acaba gerando 59% dos cenários aí em torno da MLT aqui entre 90% e 110%. Então a gente vê essa baixa dispersão no Norte e Nordeste, e no Norte eles concentrados mais em volta da MLT, e no Nordeste eles concentrados um pouco abaixo da MLT. Bom, gente, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Juliano. Obrigado, Hugo. Obrigado pela apresentação. A gente faz a primeira pausa, então, dessa manhã da nossa reunião, e a gente retorna, então, em 5 minutos com as perguntas com as questões que eventualmente sejam colocadas no fórum, e para a segunda apresentação da manhã. Então, te agradeço, Hugo, por enquanto, e a gente volta daqui a 5 minutos. Retornamos, então, do nosso primeiro intervalo da manhã de hoje. Vamos às perguntas que foram colocadas no fórum, com relação à apresentação que o Hugo fez há alguns minutos atrás. Então, temos a pergunta do Bruno Couto, da W7 Energia. Ele pergunta para você, Hugo, o seguinte: observando-se que houve a incorporação de mais postos no SMAP para o Baixo Paraná e o Paranaíba,
Gostaria de saber os dados de precipitação histórica 2006-2019 já disponibilizados para os estudos também. Ele está perguntando se os dados, né, de precipitação histórica desse período, 2006 e 2019, já disponibilizados para os estudos, também serão atualizados para tais pontos de grade. Hugo, por favor. Bom dia, Bruno. Vamos atualizar sim, a gente está acabando de compilar, então assim que a gente acabar de compilar e mandar tiver disponível, a gente bota ali no Sintegre, onde, junto com os outros, e durante as reuniões semanais a gente avisa vocês, assim, provavelmente a gente consegue fazer isso rápido, então, provavelmente nessa próxima reunião semanal ou na outra, no máximo a gente deve estar avisando para vocês que está lá no Sintegre, então vai ser disponibilizado sim, pode ficar tranquilo. Ok, Hugo, obrigado. Temos mais uma questão, agora do Thales Galizoni, da Energética. Ele nos pergunta se há alguma previsão para a entrada do Tocantins, Jacuí e demais bacias no SMAP. Bom dia, Thales. Acho que isso já foi perguntado algumas vezes, a gente sempre dá essa informação dessa entrada das bacias, né? Eu sei que é importante para vocês, mas as bacias agora a gente sempre tem um processo muito grande de dados. Vocês podem ver nos arquivos de entrada, quantidade de postos FLU, né? Algumas bacias têm postos FLU, então a gente precisa desses dados. Então a gente está em contato com os agentes para conseguir estabelecer esse recebimento desses dados de uma forma mais, digamos assim, sem tantas falhas, com uma garantia de uma qualidade, de uma continuidade. Então a gente está em contato com os agentes, está acertando essa parte para poder, quando tiver esse recebimento de dados de uma forma bem robusta, que a gente possa dar entrada no modelo, a gente vai entrar com esses modelos. Então, o cronograma agora está impactado com essas conversas com os agentes, por isso que a gente não consegue precisar com vocês, vai entrar tal data, porque depende um pouco da nossa interação com os agentes e às vezes demora um pouco para a gente acertar essa parte de recebimento de dados, tá bom? Ok, Hugo, obrigado pelo apoio nas respostas aos colegas, obrigado pela apresentação. A gente segue, então, com a nossa agenda dessa manhã, dessa sexta-feira, dia 29 de maio. Vamos, então, à apresentação dos resultados do PMO de junho. Eu passo a palavra, então, para a Tamires, que vai apresentar os resultados. Tamires, por favor, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano, obrigada. Bom dia a todos. A gente está fazendo, então, o PMO de junho. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente ver a apresentação de resultados. Então, basicamente, a gente liberou os resultados da rodada por volta de 00:30, do dia de hoje, né? E esses foram os resultados de custos marginais de operação. A gente teve um valor previsto para a região Sudeste e Sul de 110,98 no patamar de carga pesada, de 110,27 no patamar de carga média e de R$ 92,12 por megawatt-hora no patamar de carga leve, fazendo um CMO médio semanal de R$ 102,42 reais por megawatt-hora. As regiões Nordeste e Norte continuam apresentando excedentes energéticos e, portanto, continuam com seu CMO nulo. Lembrando mais uma vez que a gente tenta fazer essa apresentação aqui a tempo para poder mostrar para vocês com base no informe. Então, é basicamente um print que a gente tem aqui do informe. Então, aqui em termos de energia natural fluente, a gente já teve a apresentação aí do Hugo. Então, fica aqui só para conhecimento de vocês. E só lembrando que o CMO em relação à revisão anterior, a gente teve um acréscimo aí mais ou menos de uns R$10, dado que na revisão 4 do PMO de maio, a gente tinha o CMO de 101,15 no patamar de carga pesada, de 100,40 no patamar de carga média e de 80,85 no patamar de carga leve. Então, passando aqui para o próximo slide. Só um momento. Passando aqui para o próximo slide, a gente tem os níveis de partida desse PMO do mês de junho. Então, a previsão da partida para 0 hora de sábado agora para o subsistema Sudeste é de 55%, a do Sul de 17,4%, a do Nordeste de 91,1% e a do Norte de 82,9%. Segundo a operação prevista pelo modelo Decomp, a gente tem, então, a previsão de um nível de armazenamento no final do mês de junho para a região Sudeste de 55%. Então, a gente prevê aqui, basicamente, a manutenção do nível de partida. Para o subsistema Sul, a gente tem uma previsão no final do mês de 23,1%, então a gente vê uma recuperação
gradativa desses reservatórios da região sul. Para a região nordeste, a gente tem uma previsão de terminar o mês em 87,3%, então depressionando um pouquinho aí ao longo do mês. E para a região norte, a gente tem a previsão de terminar com 85,2%. Então, há um repressionamento aqui dos reservatórios dessa região. Em termos de previsão de carga, a gente já teve a apresentação ontem do pessoal da carga, então fica aqui para consulta. Sobre o despacho térmico semanal por modalidade e por subsistema, a gente tem aqui, então, essas médias semanais com a modalidade. Basicamente, na região sudeste, a gente tem um montante total de 3.774, que é cerca de 480 megawatts a mais do que estava previsto na revisão anterior, para aquela semana, especificamente. Então, desse montante, 196 megawatts estão por restrição elétrica, e essa restrição elétrica é referente ao despacho antecipado da usina Luiz O.R. Melo, que é a metodologia de despacho antecipado por GNL, 2.714 por inflexibilidade declarada pelos agentes, e 864 por ordem de mérito, de acordo com aquele CMO que a gente viu anteriormente. Para a região sul, a gente tem um montante total de 473, que é 30 megawatts abaixo do que estava previsto para a semana passada, sendo desse montante 113 por razão elétrica, que é basicamente aquela razão elétrica que a gente tem para o complexo J. Lacerda, 320 por inflexibilidade declarada pelos agentes e 40 megawatts por ordem de mérito de custo. Para a região nordeste, a gente tem apenas inflexibilidade, no montante total de 1.522 megawatts. Para a região norte, a gente tem um montante total de 1.035, também por inflexibilidade, tudo declarado pelos agentes, somando um montante total aí para todo sim de 6.804, que comparado com a revisão anterior é cerca de 1 giga a mais de despacho térmico, né? Representa 1 giga a mais de despacho térmico. Então, a gente mantém aqui para consulta, basicamente, né? A gente lembra que a ordem de mérito desde janeiro é realizada pelo modelo D100, né, para programação diária. Mas em termos de consulta aqui, a gente tem para a região sudeste a ordem de mérito no patamar de carga pesada indo até Baixada Fluminense. Basicamente, ele está pegando aqui no patamar de carga pesada. No patamar de carga média leve está indo até Norte Fluminense 2. Então, em relação à revisão anterior, basicamente a gente teria entrada aqui de Norte Fluminense 2 e de Baixada Fluminense na pesada aqui, e Norte Fluminense 2, no caso, só na leve. E aqui a gente tem o despacho antecipado, né, de Santa Cruz também por mérito, mas é pela metodologia de despacho antecipado do GNL, lembrando para vocês. Aqui a gente tem aquele 196 que a gente viu lá em cima, no gráfico de despacho térmico semanal, que é a razão elétrica para Luiz O.R. Melo. Já para o subsistema sul, a gente tem aqui uma ordem de mérito indo até Candiota 3, que em relação à revisão anterior, a diferença é São Cepé e Candiota 3 no patamar de carga leve. E a gente tem aqui aquela razão elétrica que a gente comentou também no gráfico acima, que é basicamente de J. Lacerda B e J. Lacerda A2. Para o subsistema nordeste, a gente não tem nenhuma ordem de mérito, a gente tem uma inflexibilidade expressiva declarada aqui por Porto Sergipe, de 1.200 megawatts na primeira semana aqui. Não temos ordem de mérito, a gente também tem uma flexibilidade aqui de Termo Bahia, Termo Pernambuco e de Sicué. A gente tem o restante das usinas aqui, no informe que vai ser publicado a gente consegue ver completo, mas basicamente em termos de informação sobre declaração do agente em termos de inflexibilidade, era apenas até Sicué mesmo que a gente tinha para informar aqui. Para o subsistema norte, também sem ordem de mérito, continua apresentando excedentes energéticos. Então, a gente tem basicamente despacho por inflexibilidade declarada pelos agentes. Então, a gente tem até Maranhão 3 aqui um montante expressivo de inflexibilidade ainda sendo declarado pelos agentes. Em termos de oferta de importação de energia, o que a Diana apresentou ontem, na apresentação de curto prazo, basicamente não houve oferta de importação de energia para
para a República Oriental do Uruguai. E para a República da Argentina, a gente teve oferta pela Enel, 4 blocos, né, de 200 megawatts os 3 primeiros e de 500 o último, somando um montante total de 1.100 e um custo indo aqui de 626,12 até 1.011,59. A gente conseguiu colocar aqui também o gráfico de análise da variação do CMO em relação ao CMO da semana anterior. Como a gente falou, a gente tinha um CMO aqui no patamar de carga pesada de 101,15, no de média de 100,04 e no de leve de 80,85. Então, a gente está indo para um CMO, elevando um pouco, né, para um CMO de 110,98, 110,27 e 92,12. E os principais fatores para essa elevação foi a atualização da função de custo futuro, bem como a atualização da previsão de vazões, que causou um impacto no sentido de elevar o CMO, e a previsão de carga aqui, principalmente, foi um fator significante para causar uma redução no CMO, mas a elevação acabou sendo maior do que o impacto da redução, então a gente teve uma pequena elevação em relação à semana anterior. Os subsistemas Nordeste e Norte, lembrando, continuam apresentando excedentes energéticos e é por isso que a gente não coloca o gráfico aqui. O CMO permanece nulo. Em termos da planilha de resultados, que a gente divulga junto com os resultados do PMO, próximo ao horário do almoço, um pouquinho antes de meio-dia, a gente divulga lá no Sintegre. A gente consegue ver a política energética praticada pelo modelo DECOMP, aqui a gente está falando, então, da primeira semana operativa, no patamar de carga pesada, especificamente. A gente tem o CMO aqui de nulo para as regiões Norte e Nordeste. A gente percebe ainda o comportamento da região Norte exportando energia para os demais subsistemas. Em termos de limites que foram explorados, a gente tem o escoamento do Xingu sendo explorado no seu limite, que é o 6.900, né, aquele limite evitando a atuação do Iraque, então 6.900. O fluxo de Nordeste-Sudeste, que é o limite de 2.000, também sendo completamente explorado, e o fluxo de FNS, também sendo completamente explorado, está batendo no limite. Aqui a gente lembra que esse fluxo que aparece aqui no bolotário é um fluxo que mostra o fictício Sudeste, mas que o fluxo FNS conta, então, com umas usinas aqui do Tocantins também, né, Peixinho de Cal e Lajeado. Então, o limite do FNS é de 1.500 e ele está sendo completamente explorado, contando com essas usinas de Peixinho de Cal e Lajeado. Então, basicamente, a gente tem uma separação aqui dos CMOs em relação ao subsistema Norte e Nordeste, isolado do subsistema Sudeste e Sul, esses dois subsistemas, esses dois últimos subsistemas, então, compartilhando energia entre si e mantendo o mesmo CMO, que no caso o CMO na pesada de 110,98. A gente percebe aqui o Sul ainda muito recebedor, embora não esteja batendo no limite, a gente consegue ver expressivamente que ele está bastante recebedor, e então no patamar de carga média, esse comportamento se mantém, o Sul ainda muito recebedor da região Sudeste aqui, e de Itaipu 60, e basicamente os mesmos limites foram os limites explorados aqui no patamar de carga média, batendo ainda no limite de escoamento Xingu, de 6.900, dos 1.500 de FNS e de 2.000 de fluxo Nordeste e Sudeste. Então, partimos para o patamar de carga leve. No patamar de carga leve, a gente tem o mesmo comportamento. O Sul a gente percebe que está recebendo um pouco menos, até por conta da previsão de carga para esse subsistema no patamar de carga leve. A gente vê, então, um CMO um pouco mais reduzido em relação à pesada e à média, 92,12 para esses dois subsistemas. Os fluxos de escoamento Xingu, FNS e Nordeste-Sudeste continuam sendo completamente explorados, então a gente ainda tem um isolamento aqui entre os CMOs dessas regiões, Nordeste e Norte, em relação a Sudeste e Sul. E em termos médios, não, a gente não colocou termos médios, mas em termos médios, a gente consegue ver na planilha de resultados. Lembrando que é sempre importante ver nos patamares de carga pesada, média e leve para ter uma noção do que efetivamente está acontecendo, porque em termos médios isso pode ficar um pouco mascarado. Então, partindo aqui para níveis de armazenamento, a gente já viu o armazenamento inicial e o quanto está previsto para o final do mês de junho, mas fica aqui para consulta o comportamento aqui ao longo das semanas operativas para os subsistemas. Então, a gente vê aqui mais ou menos um depressionamento da região Sudeste, lembrando que a quinta semana operativa
O primeiro mês, né, mês de junho, acaba aqui no meio da quinta semana operativa, do meio para o final da quinta semana operativa. Então, para saber o valor que chega no final de junho, a gente precisaria fazer uma média ponderada, e é por isso que esse valorzinho aqui está diferente do valor previsto para o dia 30 de junho. Então, basicamente, é aquele comportamento que a gente já viu anteriormente. A gente tem aqui também, por reservatório equivalente de energia, fica para consulta. E a gente tem também, na planilha de resultados ainda, os custos marginais de operação, previsto para todas as semanas operativas. Lembrando que o nosso foco agora é a semana que começa agora no sábado e vai lá até o dia 5 de junho. Então, são esses CMOs que a gente está prevendo aí para a próxima semana. E a gente consegue ver que ao longo das demais semanas operativas, a gente tem aqui para a segunda semana uma pequena redução, mantendo o comportamento dos CMOs aqui de separação e CMO no Nordeste e Norte. E para a semana 3, a gente vê uma pequena elevação do Sudeste e Sul em relação à semana anterior e até a primeira semana também. E na semana 3, a gente já vê que os subsistemas Nordeste e Norte voltam a ter um CMO não nulo. Então, a previsão é que o CMO do Nordeste e Norte, segundo essa rodada de agora, saia no zero, já no que seria a nossa revisão 2, né? A gente tem uma pequena elevação aqui, então, para a semana 4, desses CMOs da região Nordeste e Norte, e também do Sudeste e Sul, e para a quinta semana operativa, ainda uma pequena elevação. Lembrando que esses CMOs, eles são revistos semanalmente. Sobre comando de despacho antecipado para as usinas de AGNL, a gente sempre procura comentar aqui também, a gente está despachando GNL agora para a semana do dia 1º de agosto até o dia 7 de agosto. Então, a gente está vendo, por conta do CVU e do benefício GNL para cada região, lembrando que Santa Cruz e Luiz R. Melo ficam no Sudeste e Porto Sergipe no Nordeste, portanto, eles têm custos aqui diferentes em todos os patamares, né? O de Santa Cruz e Luiz R. Melo são os mesmos, mas o de Porto Sergipe, que fica lá no Nordeste, tem um custo aqui diferente. Então, a gente percebe, por conta desse benefício GNL, ele está abaixo do valor do CVU dessas usinas, então não foi comandado despacho antecipado por ordem de mérito de custo para essas usinas na semana do dia 1º até o dia 7 de agosto. Lembrando que a gente tem uma razão elétrica aqui para Luiz R. Melo, e embora ela não esteja despachada por ordem de mérito de custo para essa semana do dia 1º ao dia 7, ela vai estar despachada por razão elétrica em 204 megawatts. Da nossa parte, Juliana, era isso que a gente tinha para apresentar. Eu vou interromper o compartilhamento e devolver a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigado, Tamires. Obrigado pela apresentação e dos resultados. A gente faz aquela pausa, então, de 5 minutos e a gente retorna, então, daqui a um pouquinho com as questões aí que possam surgir e para a gente finalizar, então, a reunião com a leitura da ata. Tá bom? A gente retorna daqui a 5 minutos. Obrigado. Retornamos do nosso intervalo. Vamos às respostas às perguntas que foram colocadas no fórum. A gente começa, então, com uma pergunta do colega José Guilherme Souza de Paula, da Central Energia. Ele nos questiona o seguinte: assumindo uma melhora hidrológica da região sul, apesar de não parecer o caso, segundo ele, né, a qual nível o ONS consideraria relaxar as medidas restritivas de operação da região sul? Para nos apoiar nessa resposta aí, eu peço o apoio do Vinícius. Vinícius, por favor. Bom dia, José Guilherme. Eu vou dar duas interpretações para a sua pergunta, né? Quando você fala em medidas restritivas, na verdade, o que existe hoje medida restritiva no sul é na operação das usinas hidráulicas, no sentido de flexibilizar vazões mínimas e operar com vazões baixas, inclusive com o desligamento das unidades geradoras. Então, isso não existe um parâmetro a partir do qual vamos deixar de operar com as vazões mínimas, com as vazões fixas em torno das vazões mínimas. Isso hoje está sendo tratado no ambiente de gestão da crise hídrica, coordenado pela ANA, numa sala de crise, e conforme evoluir o quadro hidrológico, se houver uma melhoria e uma recuperação de armazenamento, isso vai ser definido nesse contexto.
Tá? Agora, uma outra interpretação que pode ter na sua pergunta é em relação às medidas adicionais definidas pelo CMSE de geração térmica fora da ordem de mérito ou importação sem substituição. Nesse caso, como essas medidas foram tratadas no âmbito do CMSE, havendo uma recuperação de armazenamento, isso vai ser tratado nesse ambiente. O CMSE tem a reunião mensal, mas quinzenalmente tem ocorrido uma reunião técnica do CMSE em que a gente discute a situação do Sul. Então, nós temos esse monitoramento aí quinzenal por parte do CMSE e conforme a gente tem uma melhoria da condição hidrológica, isso vai estar sendo visto nesse comitê. Ok, Vinícius, obrigado aí pelo apoio na resposta. A gente segue, então, com algumas outras dúvidas. O Cláudio Valerros, da Refinitiv, ele pergunta se há previsão para a inclusão de previsões do ECMWF na remoção de viés, pois, segundo ele, no último PMO foi anunciado que uma data seria estabelecida nesse PMO. Peço o apoio do Hugo, então, para responder ao Cláudio. Hugo, por favor. Bom dia, Cláudio. A gente avisou ontem, hoje acabou que eu esqueci de avisar de novo, né? Gosto de avisar nos 2 dias. Vai entrar sim, o Centro Europeu vai entrar a partir do próximo PMO, então no PMO de julho. O novo executável já está disponibilizado lá para vocês. Esse novo executável, na verdade, é o executável antigo, só com a entrada do Centro Europeu e com a mudança do ponto de grade de Euclides da Cunha, que vocês tinham até avisado aqui num fórum, não lembro se foi de PMO, de reunião semanal, que tinha o ponto de Euclides da Cunha ficava um pouco fora, então a gente acabou ajustando esse ponto também, então a gente botou nesse pacote que vai entrar aí com o Centro Europeu no PMO de julho, né? Lembrando que os arquivos da previsão sombra já estão disponíveis no Sintegre, acho que desde a segunda semana de maio, a gente vai continuar disponibilizando no mesmo local, e o executável lá, só com a inclusão aí do Centro Europeu, também já está disponível para quem quiser lá baixar. Ok, Hugo, tem mais uma pergunta para você, aproveito a sua presença conosco. A pergunta do Yuri Moreira, da Econ Energia, ele pergunta o seguinte: para o cálculo da ENA da bacia de Xingu, a partir do arquivo Previs, qual deve ser o hidrograma utilizado? No último resultado divulgado, o cálculo bate com o uso do hidrograma médio. Aí ele pergunta, não deveria ser utilizado o hidrograma B? Bom dia, Yuri. Então, a gente calcula essa ENA, né, provavelmente você está falando da ENA do Previs, para bater com a ENA que está no relatório da previsão. Essa ENA é calculada igual a ENA que o acompanhamento calcula. No acompanhamento a gente usa um hidrograma médio, porque senão todo ano o nosso histórico vai ficar saltando de um valor para o outro. E isso gera muita confusão, você não consegue ter uma análise desse histórico, se o histórico todo ficar saltando de um ano para o outro, a MLT vai ficar alterando de um ano para o outro de forma significativa, o que não é ideal. E se você usar cada ano um hidrograma A e B, vai parecer que um ano é melhor que o outro, simplesmente pela mudança de hidrograma, e perde o sentido da análise de ENA, que na verdade a ENA é uma conta que a gente faz para a gente poder ter um balizamento em relação ao histórico, ao que está acontecendo. Então, a gente adotou o histórico, um hidrograma médio, porque aí a gente consegue, dessa forma, tanto no acompanhamento e previsão, ter um histórico contínuo, que não fica saltando de um ano para o outro, mas que a gente consegue usar isso como referência de análise para poder olhar em relação ao passado, como a gente está melhor, se está pior em relação a esse passado, em poder, então, tomar as decisões com base nesse dado. Tá? Então, por isso que a gente acaba adotando o hidrograma médio, como você viu no Previs bate com o hidrograma médio, realmente a gente usa o hidrograma médio para calcular, né, a partir do Previs a ENA que sai nos relatórios. Ok, Hugo, mais uma vez obrigado aí pelo apoio na resposta às perguntas dos nossos colegas. Temos mais uma pergunta que surgiu aí nesse intervalo. O Renato Guti de Paiva, da Norte Energia, ele pergunta o seguinte: os limites do bipolo Xingu para o Sudeste estão limitados a 6.900 megawatts na carga pesada e 6.400 na carga leve. Gostaria de saber se existe alguma previsão de retomada de seu limite para 8.000. Renato, conforme foi apresentado ontem pelo João Marco, ele fez uma apresentação bem completa, bem extensa sobre essa questão dos limites, e conforme também consta no relatório de limites elétricos para o PMO,
a previsão é que no segundo mês, ou seja, para julho, esses limites sejam retomados, tá bom? Eu lembro, então, qualquer dúvida, as apresentações de ontem e hoje serão liberadas até o final do dia de hoje, e os vídeos com as apresentações também serão liberados aí, no caso, no começo da próxima semana, tá bom? Qualquer dúvida, se ainda persistir alguma dúvida, a gente coloca à disposição de vocês aí o canal de relacionamento com os agentes. Tá bom? Então, essas foram as dúvidas que surgiram. A gente vai, então, nós encerramos, então, a etapa das apresentações. Agradeço a Tamires pela apresentação do bloco anterior mais uma vez. A gente passa, então, a leitura da ata desse PMO de junho, que eu vou compartilhar com vocês, então, nesse momento. Então, temos a ata, então vamos à leitura da mesma. Ata da reunião do PMO de junho de 2020, realizada nos dias 28 e 29 de maio, por transmissão online pelo site do ONS. Então, as seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Relacionamento com os Agentes, a RA, a apresentação sobre a pesquisa de satisfação com a reunião do PMO. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo do Wave para o mês de junho, para a elaboração do PMO do referido mês. Sobre o acompanhamento e a previsão da carga, a apresentação realizada foi iniciada com a comparação do acompanhamento da carga verificada e da carga verificada ajustada dos últimos 12 meses. Foram ressaltados os acontecimentos dos meses de abril e maio, período de grande impacto na carga do SIM em função das medidas de isolamento social. Em seguida, foram apresentados os valores verificados no período de janeiro a maio de 2020, com as respectivas taxas de crescimento em relação ao ano anterior, bem como os desvios em relação às previsões iniciais do Planejamento Anual Energético 2020 e 2024, e também de sua primeira revisão quadrimestral. Em relação ao acompanhamento dos valores anuais, foram apresentadas as taxas de crescimento em relação ao ano de 2019, com base nos seguintes estudos: a previsão para o Planejamento Anual Energético 2020 e 2024, a primeira revisão quadrimestral para o mesmo estudo e o estudo de sensibilidade para a revisão extraordinária, e a previsão atualizada do estudo de sensibilidade, considerando para o mês de junho as previsões consolidadas nesse PMO. Na sequência, foi mostrado o acompanhamento semanal da evolução da curva de isolamento social por subsistema, comparada aos valores verificados de carga no mesmo período. Por fim, as previsões consolidadas por subsistema para o PMO de junho de 2020 foram comparados com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual da Operação Energética do ciclo 2024. E o mês de junho foi também comparado com a previsão do PMO passado, quando esse ainda era considerado o segundo mês do horizonte de previsão. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, foi realizada a apresentação das principais alterações de limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de maio, os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de junho para a elaboração desse PMO e o acompanhamento do modelo D100 na programação diária. Sobre as apresentações da meteorologia e hidrologia, no dia de ontem, vou fazer um pequeno ajuste aqui, no dia de ontem, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de maio sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de abril e que resultou na ocorrência de anomalia positiva de precipitação nas bacias dos rios Paranaíba, Tocantins e no trecho entre a usina de Três Marias e Sobradinho, no Rio São Francisco. As demais bacias hidrográficas de interesse do SIM permaneceram com anomalia negativa de chuva. As temperaturas mínimas variaram entre dentro e abaixo da média histórica nas regiões sul e sudeste. Em relação às temperaturas máximas, as capitais brasileiras apresentaram valores dentro da média. Na primeira quinzena do mês de maio, o avanço de duas frentes frias pelas regiões sul, sudeste e litoral da Bahia ocasionaram chuva fraca na bacia do Rio Jacuí e em pontos isolados do Uruguai, Iguaçu e da incremental a Itaipu. No final da terceira e início da quarta semana, uma nova frente fria avançou pelos estados da região sul, ocasionando totais elevados de precipitação
nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental a Itaipu. O avanço dessa frente fria pela região sudeste e litoral da Bahia ocasionou chuva fraca, chuvisco nas bacias dos rios Tietê e Grande em pontos isolados do Paranaíba e do São Francisco. Com essa configuração, a bacia do rio Jacuí apresentou anomalia positiva de chuva no mês de maio, enquanto nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu e na incremental Itaipu, o total de precipitação observado ficou próximo à média histórica. Passagem frequente de frentes frias pela região sudeste impactou a geração fotovoltaica e o avanço desses sistemas por latitudes mais baixas também afetou a geração fotovoltaica e eólica da região nordeste, principalmente essa última na quarta semana do mês. As temperaturas extremas variaram entre dentro e abaixo da média histórica nas capitais das regiões sul, sudeste, centro-oeste e em Rio Branco e em Porto Velho, devido à atuação de massas de ar frio após as passagens dos sistemas frontais. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente, foi apresentado os totais de precipitação no período de 19 a 28 de maio, destacando a atuação de uma frente fria que atuou sobre os estados da região sul, ocasionando totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu, Paranapanema e incremental a Itaipu entre os dias 22 e 24. Historicamente, esse trimestre, junho, julho e agosto, se caracteriza por ser o trimestre mais seco e frio no setor central do país. Na região sul, a precipitação acumulada nesse período é relativamente superior em relação ao setor central, e as temperaturas nesse período são as mais baixas do ano. Os campos de temperatura de superfície do mar, de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera são consistentes com uma situação de neutralidade em relação ao El Niño Oscilação Sul. A previsão de vários modelos numéricos indica continuidade da condição de neutralidade durante esse trimestre. Foram apresentados os resultados dos hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP, para a previsão na primeira semana operativa, no caso para as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Paraná e as usinas de Três Marias, Queimado e Serra da Mesa. Adicionalmente, foi informado que a partir do PMO de julho, o Programa Computacional Conjunto utilizará as previsões de precipitação no modelo ECMWF, adicionalmente aos modelos já utilizados para a composição da previsão de precipitação média com a remoção de viés utilizada nos modelos SMAP. A documentação foi atualizada e os scripts foram disponibilizados no Sinteg. Já no dia de hoje, dia 29, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de maio, para cada um dos subsistemas, sempre comparando com o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de junho de 2020 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões às bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaques na previsão da ENA que, apesar da precipitação da última semana, o subsistema sul ainda tem um fechamento previsto para o mês de maio, com apenas 19% da média de longo termo, o que representa o sétimo pior do histórico, e uma previsão para junho de apenas 29% da MLT, o que representa o décimo pior do histórico. O décimo pior histórico, né? Para o mês de julho de 2020, os cenários gerados foram agregados em 513 aberturas. Para o subsistema sudeste, 52% dos cenários gerados apresentam a ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema sul, 79% dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo de 50% da MLT. Para o nordeste, 81% dos cenários se encontram entre 70% e 90%. E para o subsistema norte, 59% dos cenários gerados estão entre 90% e 110% da MLT. Isso a gente conclui, então, a ata com relação às apresentações que foram realizadas no dia de ontem e no dia de hoje. Em assuntos gerais, a gente destaca que o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de junho de 2020 para o sistema brasileiro é de 11.115 megawatts. O restante da ata, como de praxe, fica como histórico e fica para consulta posterior de vocês todos, assim que a ata for disponibilizada.
Temos uma consideração que também fica como histórico dos colegas da Copel GIT, só peço a eles que eles confirmem a necessidade da gente manter o comentário na ata desse PMO também. Não havendo mais nada a tratar, a gente vai poder encerrar a reunião. Então, com relação à ata, seria isso. A gente faz uma pausa aí de 5 minutos novamente, para que vocês possam colocar no fórum eventuais contribuições para a ata, e a gente retorna, então, em seguida para encerrar a reunião do PMO de junho de 2020. Ok? Retornamos em 5 minutos. Até daqui a pouco. Retornamos, então, para o encerramento da nossa reunião, com as últimas questões que foram colocadas no fórum. Eu faço uma primeira consideração com relação à pergunta do nosso colega Bruno Souza, da Targos. Ele faz uma pergunta sobre os limites elétricos. Bruno, eu vou remeter a sua pergunta ou para a apresentação ou para o vídeo do vídeo da apresentação de ontem que o João Marco fez. Se por acaso você perceber que a resposta não é suficiente, eu peço para você remeter a sua pergunta, então, para a nossa central de relacionamento com os agentes, tá bom, Bruno? Obrigado pela pergunta aí. Ao Leandro, nosso colega Leandro Nassif, da Copel GIT. Leandro, ok, a gente recebeu o teu texto para a gente colocar na ata, só que no fórum acabou truncando aqui, a gente vai pegar, a gente viu que você mandou também por e-mail, a gente vai pegar lá no nosso e-mail, a gente vai incorporar a ata, tá? Não se preocupe. Foram essas as considerações. Agradecemos mais uma vez aí a participação de todos, dia de ontem, no dia de hoje. Agradecemos aos colegas do INS, a participação de vocês aí. E nós aguardamos vocês aí na semana que vem. A gente retoma a rotina das reuniões semanais da programação da operação. Com relação ao PMO, a gente volta a se reunir no final de junho, nos dias 25 e 26. Aguardamos vocês, então, nos nossos próximos encontros. Mais uma vez, um abraço a todos, muito obrigado. Um bom final de semana, se cuidem e a gente se encontra, então, nas próximas reuniões. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado.